Bom dia. Feliz Páscoa a todos e a todas. Eu estou aqui para trazer uma reflexão para você sobre a ressurreição, né? E hoje é Páscoa, hoje a gente comemora a Páscoa, lembra da ressurreição, que é o principal motivo da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer que sem a ressurreição é vã a nossa fé. E eu quero desafiar você a nessa manhã refletir sobre o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 40 ao 16:8. E nesse texto, você fazer uma seguinte, acompanhar o texto, fazendo a seguinte reflexão, observando que ele passa desde o sepulcro de Jesus, da descrição do sepulcro, de como foi a morte, o enterro, a experiência da ressurreição. E observe também quais os nomes das mulheres que estavam ali, o que elas fazem, o que elas dizem, né? Leia aí, dá uma pausa. E enquanto você lê, Marcos 15, 40 ao 16:8, vamos ver o que o texto nos diz, né? Bom, eu vou acompanhar aqui, você vai acompanhando aí, né? Só para a gente situar algumas coisas, né? Tudo se passa diante do sepulcro. As cenas que nós acabamos de ler, tudo passa por essa cena do sepulcro. As figuras centrais aqui, neste texto, são as mulheres. Elas são testemunhas não só da morte de Jesus, mas também do lugar onde ele foi enterrado. E de madrugada, elas saem para ungir o corpo e estão preocupadas como vão rolar a pedra, que era uma pedra pesada. Elas são testemunhas também da ressurreição e elas são enviadas a anunciar a ressurreição aos outros discípulos e discípulas que não estavam com elas. A ressurreição, neste texto, como no seu sentido, no seu significado, ele brota na fé dos próprios acontecimentos através do testemunho das mulheres e revela o desafio permanente da fé, que essa fé representa para nós no dia a dia, na nossa vida. O que significa crer na ressurreição, por exemplo, para quem vive ameaçado de morte ou para quem vive totalmente sem futuro? E para quem vive desanimado, numa depressão permanente, sem a possibilidade de cura, desenganado pelos médicos, é fácil crer na ressurreição? Como crer na ressurreição numa sociedade violenta, marcada por essa violência, onde o povo vive desempregado e passa por necessidades? Onde, em vez de melhorar, parece que as coisas pioram. É grande o desafio da nossa fé. E a ressurreição, ela é o desafio da esperança. De olharmos para a palavra de Deus, olharmos para o Jesus ressurreto e termos esperança. E eu quero fazer alguns comentários aqui. O texto que nós lemos, que vai de Marcos 15, 40, a partir do 40, nós vemos ali no versículo 40 e 41, aquelas mulheres testemunharam a morte de Jesus. Aquelas mulheres estavam olhando ali de longe, né? Quando Jesus estava pendurado na cruz, elas estavam ali, presenciando. Não podiam estar próximo, porque havia o cinturão ali dos soldados romanos para proteger, embora fosse um espetáculo público, a morte, a crucificação das pessoas, mas tinha uma área ali, e elas também, por segurança, não se aproximaram, mas acompanharam tudo ali, a morte de Jesus. Aliás, que elas vêm acompanhando Jesus desde a Galileia, né? Elas são as únicas pessoas que ficaram
fiéis a Jesus até as últimas consequências. Né? Pedro negou, Judas traiu, os outros discípulos se esconderam e ficaram distantes. E é com esse pequeno grupo que a história da salvação vai recomeçar. É com essas mulheres, elas que vão receber a notícia da ressurreição. Elas que vão transmitir aos outros discípulos. E Marcos dá nome a essas mulheres. Elas são Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas são as testemunhas da morte de Jesus. Os versículos 42 a 47, nós vemos que essas mulheres testemunham o lugar onde Jesus foi enterrado. E essas mulheres são testemunhas de duas coisas muito importantes. Elas testemunham a morte de Jesus. E não foi uma morte aparente, como naquela época alguns queriam afirmar, queriam dizer, alguns pretendiam fazer isso. Mas testemunham também o lugar onde foi colocado o corpo de Jesus. Havia muitos sepulcros naquele lugar, e alguns fechados, outros abertos. Quem não soubesse onde Jesus tinha sido enterrado, podia simplesmente se enganar. Mas elas não, elas viram, elas acompanharam, elas fixaram, elas gravaram, elas viram o lugar, fizeram, trouxeram aquele lugar à sua memória. Aquele sepulcro, ele estava aberto no domingo. E era realmente o sepulcro de Jesus. Não foi um engano. Não foi um acaso. E Marcos conta o enterro com muitos detalhes. Com muitos detalhes. Né? Então, a gente acompanha aí. Aí, mudando para o capítulo 16, o versículo 1 a 3, elas saem de madrugada para ungir o corpo de Jesus. É isso que o texto diz. Né? E Marcos novamente oferece uma informação com muitos detalhes. A hora, o lugar, as pessoas, a dificuldade que elas vinham imaginando para tirar a pedra. Esses detalhes sugerem que essas mesmas 3 mulheres são pessoas de confiança para testemunhar a ressurreição. A fé na ressurreição não foi fruto de uma fantasia, mas algo que foi algo totalmente inesperado. Elas estavam convencidas de que Jesus estava morto. E por isso estão indo ali ao túmulo, para ungir o seu corpo, para perfumar o seu corpo. Os versículos de 4 a 6 do capítulo 16 mostram, elas testemunham a ressurreição e a nova vida. Quando chegam, elas veem a pedra, que aquela pedra já tinha sido removida, tinha sido tirada. Né? E elas entram dentro do sepulcro. E ali elas encontram um homem, o que também podemos sugerir que seja um anjo, e ele anuncia que Jesus está vivo. E elas, ouvindo a notícia da ressurreição de Jesus, elas mesmas ressuscitam dentro de si, ressuscitam a sua esperança, ressuscitam o seu ânimo. Ainda que temerosas, ainda que confusas, mas a notícia da ressurreição de Jesus ressuscita algo dentro das suas emoções, ressuscita algo dentro do seu interior. E essas mulheres têm essa experiência da ressurreição. Né? E elas estão convencidas disso. Elas se tornam testemunhas qualificadas da ressurreição. Jesus está vivo, Ele ressuscitou.
E isso reflete a experiência da morte e ressurreição pela qual elas mesmas passam e testemunham para a comunidade que elas fazem parte. Bom, esse é o trecho de 4 a 6. O trecho de 7 e 8, os versículos 7 e 8, aquelas mulheres são enviadas para testemunhar a ressurreição. Elas recebem uma ordem divina, uma ordem para levar a boa notícia da ressurreição para os outros discípulos que estão fugidos. O anjo dizia: vai dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele está indo à frente deles para Galiléia, à beira do lago, onde tudo tinha começado. É lá que vai recomeçar tudo de novo. E é Jesus que convida. E ele não desiste, e nem mesmo diante da desistência dos seus discípulos, Jesus não desiste. Ele vai ao encontro deles. E tudo segue, e transparece que elas não se calam. Testemunharam e falaram, mas não foram levadas a sério. E aparecendo as mulheres, Jesus dando a ordem e a ordenação para elas do anúncio da ressurreição de Jesus aos discípulos, Jesus ele contraria um sistema que era o sistema daquela época. Numa sociedade onde aquelas mulheres elas eram marginalizadas na vida pública, onde não podiam depor como testemunha nos tribunais, Jesus pede a todos para crer no testemunho da ressurreição daquelas mulheres, dado pelas mulheres. Então, os versículos 7 e 8 ainda vão dizer que elas não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. E como nós percebemos, né, na leitura do texto e estudando, a gente vai ver que Marcos, ele é um evangelho que foi escrito para ser lido na noite de Páscoa, por ocasião de alguns dos batismos dos novos convertidos. Então Marcos era para ler em uma sentada, sentar e fazer a leitura de todo o evangelho, né? E ali, na noite da Páscoa, aqueles discípulos, os novos discípulos que iam ser batizados, escutariam todo o evangelho de Marcos. Então, esses novos membros da comunidade passariam por essa experiência. O Marcos escreve para ser utilizado dessa maneira o seu evangelho. E é um ambiente onde havia alegria, ressurreição, onde o ambiente era de alegria e de ressurreição, onde havia espaço, não havia espaço para o medo, não havia espaço para o tremor. Os cristãos que estavam ali iam ouvindo a narração da Boa Nova, que de propósito terminava com a frase, né? Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, não disseram nada a ninguém. Marcos registra isso na sua narração sobre Jesus, naquele ambiente alegre e ressuscitado da noite de Páscoa. E a reação espontânea da comunidade era: medo de quê? Agora que Jesus está ressuscitado, ele está aqui no nosso meio, qual é o motivo do medo? Muito provavelmente, quando terminava a leitura, todos deveriam iniciar um canto de agradecimento e de louvor a Deus, como a gente faz ainda hoje. Marcos, ele usa três palavras para definir
o relacionamento das mulheres com Jesus. Essas mulheres que testemunharam e que vêm sendo discípulas de Jesus, elas testemunharam e tem 3 palavras importantes aí para a gente entender o relacionamento delas com Jesus. Seguir, subir, aliás, seguir, servir e subir. O versículo 41 do capítulo 15 diz que elas seguiam e serviam a Jesus. E muitas outras subiram com Jesus para Jerusalém. São 3 palavras que definem o discípulo ou a discípula ideal. Elas são um modelo para outros discípulos que tinham fugido, que tinham desertado. Seguir descreve o chamado de Jesus e a decisão dos discípulos. Essa decisão implica em deixar tudo e correr o risco de ser executada. Servir mostra que elas são verdadeiras discípulas, pois o serviço é a característica principal de Jesus, do próprio Jesus. Subir mostra que elas são testemunhas qualificadas da morte e ressurreição de Jesus, pois como discípulos, elas acompanharam Jesus desde a Galileia até Jerusalém. E elas vêm testemunhando a ressurreição de Jesus. Testemunham também a morte e a ressurreição. Elas experienciaram a morte e a ressurreição próximo de Jesus. Então, essa experiência é também a experiência do batismo. A experiência de que nós morremos e nos levantamos para a nova vida em Cristo. Então, quando nós olhamos para a manhã da ressurreição, nós vemos aqui algumas mulheres totalmente comprometidas com o seu mestre, um exemplo de discipulado. E nós olhamos para as nossas vidas e precisamos nos espelhar na vida dessas mulheres que foram as testemunhas da ressurreição. Discípulos que seguem, que servem e que sobem junto com o Cristo. A ressurreição é a mensagem da esperança. Assim como aquelas mulheres que chegaram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio, a notícia do anjo vem e mostra uma nova realidade para aquelas mulheres. A ressurreição de Cristo é a nova realidade e pode ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro do nosso coração, morto dentro da nossa mente, todas as más experiências que já tivemos, todas as nossas angústias, depressões, enfermidades. A ressurreição é a resposta. Como eu comecei, Paulo vai dizer que se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então, a ressurreição é a esperança de um novo dia. É a esperança de que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas por Cristo. É a esperança de um futuro sem dor. É a esperança de estarmos com Cristo pela eternidade. E termos a esperança, não nas coisas pura e simplesmente que vemos, mas a esperança é a fé daquilo que nós cremos e esperamos. A ressurreição é olhar para aquilo que não se vê, que não se é palpável, mas que se espera e que se tem a certeza de que é real, de que é vivo. E é essa a nossa esperança. Nossa esperança é uma esperança viva no Filho de Deus. Aquele que Marcos vem falando. Naquele que o centurião romano olhou e diz: esse de fato é o Filho de Deus.
E eu quero te desafiar nessa manhã de Páscoa. Encontre dentro de você a ressurreição de Cristo. Deixe Cristo ressuscitar em você. E todas as outras coisas ressuscitarão junto. A sua esperança, a sua fé, a confiança. Deixa o Senhor falar contigo. E eu quero fazer uma oração e encerrar esse tempo aqui nessa manhã. Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada um que está ouvindo agora essa reflexão e que o Senhor possa ressuscitar em nós a esperança, os sonhos e tudo aquilo que está morto dentro de nós. Porque a tua ressurreição venceu a morte e toda notícia de morte e tudo aquilo que significa e simboliza a morte. O Senhor venceu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o qual nós temos plena convicção, a qual nós temos vivido e experienciado, e que nós, como aquelas mulheres, possamos testemunhar a ressurreição. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Faça a sua inscrição no canal, deixe o seu joinha aí, para quando você sair novos vídeos, você poder acompanhar a nossa reflexão. Deus abençoe, um bom domingo de Páscoa.